paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós estamos caminhando para o final da nossa revista e na lição número 11, seguindo o mesmo padrão das lições anteriores, vamos estudar mais dois blocos de livros. Na verdade, nós vamos estudar aqui dois livros especificamente, que é o Evangelho, segundo escreveu Lucas, e Atos dos Apóstolos. Na verdade, esses dois livros foram escritos por Lucas. Lucas escreveu, no caso, o Evangelho de Jesus Cristo, apresentando a vida de Jesus, o que Jesus fez por nós, o seu sacrifício, e escreveu Atos para mostrar o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, o que os discípulos fizeram, como que iniciou a igreja. Então, Lucas ele tem esse propósito de escrever uma continuação, como se fosse o volume 2. Então ele escreveu o volume 1, agora está aí disponível o volume 2. Lucas andava com Paulo, né? Alguns dizem que ele era secretário de Paulo. Lucas era médico, era um erudito, um grande historiador, um pesquisador, tinha um conhecimento profundo da língua grega. Ele também era teólogo, então a gente tem que estudar esses livros de uma perspectiva teológica também. Então a gente tem um conteúdo muito valioso nas nossas mãos. Então Lucas Atos é um conteúdo valiosíssimo. Os grandes estudiosos, teólogos, né, de alto nível, chegam a dizer que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são os escritos mais importantes dentro da Bíblia. Tá? Isso é claro, a ponto de vista de alguns lá. E também os escritos mais belos que tem devido à erudição. No caso, Lucas ele conhecia o grego de maneira muito profunda e o grego de Lucas é um dos mais belos que tem no Novo Testamento. Então a gente tem realmente um livro muito bem escrito, muito bem organizado e muito bem estruturado. E, claro, aqui a gente vai perceber algo que destaca nesses livros, que é a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Jesus, das pessoas que estavam próximas de Jesus, nos discípulos, na igreja primitiva e a importância para isso nos dias de hoje. Que por isso que está aqui, o modelo pentecostal para hoje. Então nós vamos falar aqui de pentecostalismo, vamos falar de dons do Espírito, batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Então essa aula é uma aula muito boa, muito completa, muito bem estruturada. O escritor da revista que escreveu aqui essa lição número 11 está de parabéns, porque a revista como um todo está muito boa, a lição número 11 também, muito bem escrita, muito bem sintetizada. E aqui nós vamos acompanhar o passo a passo da revista. Se você é professor da EBD, usa a revista da CPAD, tem a revista em mãos, já estudou a revista, você vai perceber que a gente vai seguir aqui a sequência da revista, passando por cada tópico e subtópico, explicando por detalhes aí cada conteúdo da revista, da lição. Então a gente vai passar por cada tópico e subtópico, usando o slide em PowerPoint, com imagens de qualidade, tudo bem organizado, com os versículos, para você acompanhar, aprender e ministrar na sua aula. Então, aqui só para reforçar, né, que eu falo sempre, dentro do nosso site nós temos o slide em PowerPoint para você adquirir, aula em PDF, aula em áudio, cursos diversos, sermões, curso básico de teologia, conteúdo completo do EBD em Foco para você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência. Se você já conhece, muito obrigado por ter acessado e continue acessando. Se você não conhece ainda, acesse lá ebdemfoco.com, tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. Vamos para o texto áureo aqui da lição, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Então a gente tem aqui Atos 2:4 como versículo-chave da nossa lição. Tá? Então você que já conhece esse versículo, medite nele, ore para que Deus possa iluminar sua mente e você possa compreender as verdades profundas dessa passagem. Verdade prática diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então o crente pentecostal ele vai pegar baseado nas Escrituras, vai estudar as Escrituras e vai colocar isso na vida prática, no dia a dia, no cotidiano. Então ele vive baseado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, buscando os dons do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra aqui em Lucas 1, 21 e 22, Atos 2, de 1 a 4.
Então a gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente vai fazer referência a vários versículos, inclusive esses aqui. Então não se preocupe, nós vamos meditar nessas passagens durante a aula. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Lá em Colossenses 4,14, né, Paulo chama ele de médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Então Lucas, ele era um historiador, ele fez pesquisa, ele investigou, conversou com pessoas, consultou outras fontes. Alguns dizem que ele consultou o Evangelho de Marcos, né? Tem uns teólogos que defendem que Marcos veio primeiro. Então Lucas muito provavelmente consultou o Evangelho de Marcos, se realmente isso é verdade, né? Se Marcos realmente veio primeiro, ele consultou o Evangelho de Marcos. Ele consultou as pessoas, conversou com Maria, conversou com Nicodemos, enfim, ele fez um apanhado histórico, mas também ele era teólogo, então ele colocou ali teologia. Então a gente tem que ler o Evangelho de Lucas não como uma biografia de Jesus, não é uma biografia de Jesus, é um conteúdo teológico que tem como propósito mostrar ali a salvação por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, Atos dos Apóstolos. Não é a história do início da igreja, não. É mostrar como que o Espírito Santo operou na vida dos apóstolos, ali na igreja primitiva, para estruturar a igreja, porque Jesus não estava mais com os discípulos. Quem foi que ficou na terra? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou e continua até hoje nos guiando nessa caminhada. Então, né, a gente tem que ler com essa perspectiva histórica e teológica. No caso aqui, registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Então o Espírito Santo que está sobre nós também foi o Espírito Santo que guiou Jesus. Jesus, ele se submeteu à vontade do Espírito durante seu ministério. Ele é homem, Deus ao mesmo tempo. Mas como homem, ele se submete à vontade do Espírito e tudo que ele faz é baseado no Espírito. E o mesmo Espírito que estava na vida de Cristo também está na nossa vida. Então desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Vamos para o tópico 1, que diz assim: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. 1.1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Ele vai deixar isso bem claro logo no começo, ali Lucas 1, de 1 a 3. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Então, quando a gente lê Lucas, comparando com outros evangelistas, a ênfase de Lucas cai sobre a ação do Espírito Santo. São detalhes mínimos que, se a gente prestar atenção, a gente fala, olha, realmente, está aqui. Então, Lucas ele faz questão de colocar ali uma observação que o Espírito Santo estava agindo. Ah, mas isso não tem nos outros evangelhos? Tem, só que Lucas tem mais, ele enfatiza mais. Mateus ele já enfatiza mais o cumprimento do Antigo Testamento. Então Mateus o tempo todo vai estar falando, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Isso foi uma característica de Mateus. Lucas, a característica dele é diferente, ele enfatiza a ação do Espírito Santo e também, uma coisa que não está na revista, mas que Lucas enfatiza no seu evangelho e também no livro de Atos, é a pregação do evangelho fora de Israel, a inclusão dos gentios. Como Lucas era grego, ele enfatiza muito isso também. Não está destacado aqui, mas a gente pode destacar isso, deixar bem claro que o evangelho de Lucas e o livro de Atos tem como objetivo mostrar que Jesus não veio somente para os judeus, mas veio para toda a humanidade. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do percussor de Jesus Cristo, no caso João Batista. João Batista, lá em Lucas 1,15, fala, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então João Batista, desde o ventre da mãe, já era cheio do Espírito Santo. Isso é um detalhe que Lucas vai destacar. No caso, também a gente vê a ação do Espírito Santo na vida dos seus pais, né, Isabel e Zacarias. Lucas 1,67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então Zacarias profetizou também ali, né, cheio do Espírito Santo, logo ali antes de João Batista. Na concepção virginal de Maria, quando Maria se encontra ali com o anjo, né, Lucas 1,35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E também na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. Lá em Lucas 2,25 diz assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel.
e o Espírito Santo estava sobre ele. Então Simeão estava esperando o Messias, na expectativa de ver o Messias. E antes dele morrer, ele viu o Messias, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16 diz assim: e respondendo João a todos e dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa passagem, ela levanta alguns questionamentos. Algumas pessoas interpretam aqui o fogo como sendo algo relacionado à condenação. O fogo é condenação, está falando dos ímpios. Jesus vai batizar os salvos com o Espírito Santo e os ímpios serão batizados com fogo, ou seja, serão condenados. Alguns vão levantar isso. Eu não concordo muito com essa explicação. Eu tenho um vídeo sobre isso. E assim, eu sigo a mesma interpretação do pastor Hernandes Dias Lopes e da maioria dos pastores pentecostais. Hernandes Dias Lopes não é pentecostal, no seu comentário ele fala sobre isso, e os pastores pentecostais também, né, vão concordar que aqui o fogo também está falando para os salvos, né, o fogo de purificação, não é um fogo de condenação. Então Jesus batiza os salvos com o Espírito Santo e com fogo. Eu interpreto dessa maneira, não dá para estender aqui a explicação, mas eu vou procurar o vídeo que eu falo sobre isso e disponibilizar. Então eu tenho muito conteúdo relacionado a esse tema, gravado de aulas anteriores, vou disponibilizar esse conteúdo na descrição do vídeo. Você que está acompanhando pode dar uma olhada na descrição do vídeo que você vai ver alguns links para clicar e aí eu vou colocando durante a semana. Talvez eu não coloque tudo de uma vez, só vou colocando durante a semana o que eu for encontrando já pronto, eu vou disponibilizando para você aprender. Então, né, dê uma pesquisada nesse versículo, dê uma estudada, mas eu entendo aqui que o fogo aqui é fogo de purificação. Tópico 1.2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Então, Jesus ora e o céu se abre. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Então aqui a gente tem o Espírito Santo presente no batismo de Jesus, marcando o início do ministério de Jesus. Então o evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que esse era o Cristo. Então tem dois propósitos: marcar o início do ministério de Jesus, que é um ministério cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e também João Batista ali teve a confirmação que de fato ali estava o Cristo, o Messias prometido, né, que todos estavam esperando, que iria redimir a humanidade de seus pecados. Por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tópico 1.3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, isso é muito importante, tá? Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O texto bíblico diz assim, ó: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então quem levou foi o Espírito. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então Jesus estava no deserto sendo tentado, mas ele era cheio do Espírito Santo. Então nesse período manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Então aqui a gente tem a tentação de Jesus, mais uma passagem que alguns vão levantar alguns questionamentos, mas a gente não precisa entrar muito aqui em debate, né? A gente não precisa debater tanto. É mostrando que Jesus tem sim poder para vencer Satanás, e ele vence através da palavra, ele vence através do jejum. E Jesus está mostrando as ferramentas que ele usou para vencer Satanás e falando: olha, você também pode fazer a mesma coisa. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Então Jesus está mostrando ali que ele tem capacidade para cumprir aquilo que ele foi chamado. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e pela palavra de Deus. Então, vamos continuar aqui para a gente entender que o ministério de Jesus após o batismo, após a tentação no deserto, é um mistério que? De libertação.
nada fica na frente de Cristo. Ele sai quebrando as correntes, as barreiras, ele vence tudo. Não tem doença que ele não cura, não tem alma que ele não salva. Todos aqueles que chegam a ele vão alcançar alguma coisa. Tópico 1.4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. É isso que a gente vai tratar aqui. Então, vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Então, o Espírito conduz Jesus de volta a Galiléia. Coloquei aqui o mapa, quem está assistindo pelo vídeo vai observar que está Judéia embaixo, Samaria no meio, a Galiléia em cima. Então Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. Então ele era da Galiléia, foi para a Judéia, foi batizado por João, depois volta para a Galiléia. Então, após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré, que era a cidade dele. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou é sobre mim, algumas traduções colocam, como está aqui, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então ele cita a passagem de Isaías, inclusive uma passagem que a gente falou na aula anterior, a gente falou sobre os profetas, lemos essa passagem aqui por completo, e Jesus está mostrando o quê? Que agora ele está preparado para começar o seu ministério, chegou o momento do seu ministério. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura. Então aquela promessa ali, aquela profecia se cumpriu em Cristo Jesus, assim como a gente tem falado nas aulas anteriores. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e tudo se cumpre em Cristo. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar, restaurar os pecadores, enfim, aquilo que eu falei. Ele quebra todas as barreiras, todas as correntes, ele quebra tudo. Ele vence pelo poder do Espírito. A unção do Espírito qualifica o ministério de Jesus. Isso fica aqui o exemplo para nós. É o Espírito Santo que vai nos qualificar para fazer a obra de Deus, para o ministério. Você pode estudar teologia, ter especialização, mestrado, doutorado, você pode ter o que for, mas você precisa da unção do Espírito Santo. Você precisa ser qualificado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Tá? E o estudo teológico, ele não vai te fazer melhor do que os outros para fazer a obra de Deus. A unção que está na vida de um irmãozinho mais simples, que talvez só tem ali a 8ª série ou mal sabe ler, vamos colocar assim, a unção que está no irmãozinho desse pode ser também a unção que está em alguém que tem doutorado. Não tem diferença, o Espírito Santo não faz distinção de pessoas. A questão toda é que um foi chamado para uma obra específica e o outro foi chamado para outra obra. Cada um tem o seu papel no reino de Deus. Isso é bem claro nos evangelhos, nos ensinos de Jesus, nas cartas de Paulo. A gente fala de dons espirituais, a gente trata desse tema. Então, aqueles que receberam a oportunidade de estudar, de se preparar, de ler livros, de se capacitar, esses têm uma obra específica, mas eles precisam da unção do Espírito Santo. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar muito, mas Deus deu ali oportunidades dentro da capacidade dele, esse também precisa da unção do Espírito Santo. Às vezes para orar por um doente, para visitar alguém, porque às vezes aquele que tem doutorado não tem tempo de ir no hospital visitar o doente, mas aquele que não tem estudo tem tempo. Então cada um tem uma obra específica, cada um tem um chamado específico, e Deus usa cada um segundo a sua vontade, mas isso debaixo da unção do Espírito Santo. A gente tem que estar sempre focado nisso aqui. Lucas está falando o tempo todo, unção do Espírito, enviado pelo Espírito, usado pelo Espírito, o Espírito falou. Então o tempo todo Lucas está fazendo referência ao Espírito, e é assim que deve ser o cristão nos dias de hoje. A gente vai falar dos dias de hoje lá no tópico 3 mais na frente, mas a gente vai o tempo todo fazer essa ponte, tá? Ponte do lado do Lucas e Atos para a igreja nos dias de hoje. Tópico 2. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Então a gente falou do Evangelho de Lucas, agora Atos dos Apóstolos. Tópico 2.1. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Jesus falou isso bem claro, está lá em Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então isso aqui foi Jesus que falou para os discípulos. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Então a narrativa continua, por isso que você tem que ler Lucas e continuar em Atos. Tá? Uma continuação, é o segundo volume. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tá? Tem um errinho aqui, eu vou corrigir, ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus não está falando que tem que ser primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois nos confins da terra. Não, é ao mesmo tempo, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então os discípulos entenderam essa mensagem. Eles ficaram em Jerusalém, mas continuaram pregando o evangelho fora e continuaram em Jerusalém. Foram para Samaria, foram para, enfim, os confins da terra, chegou até nós, mas o evangelho continua sendo pregado lá em Jerusalém. Não cessou. Então isso aqui é o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter essa capacitação para pregar o evangelho. Tem gente que pensa que é só para pular na igreja, falar em língua, sentir a presença de Deus. Isso é muito bom e maravilhoso, mas a gente precisa entender que o propósito principal é capacitação para evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unanimemente, ou seja, unidos ali, né, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então os irmãos de Jesus, que não acreditavam nele e tal, se uniram, passaram a crer, estavam lá esperando, orando, né, para receber o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Atos tem esse propósito, registrar a unção do Espírito, a ação do Espírito, mostrando que a igreja é a agência de Cristo, representa Cristo aqui na terra. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito. Então, os discípulos capacitados pelo Espírito continuam a obra de Jesus, mostrando também ali que todos chamados têm essa unção para continuar essa obra. Isso vale para mim e vale para você. A mesma unção que estava em Jesus, estava nos discípulos e está também na nossa vida. Claro, se nós nos posicionarmos, nos colocar no lugar e aceitar ali o nosso chamado e cumprir o nosso chamado. Vamos colocar assim, cumprir aquilo que nós fomos chamados. Tópico 2.2. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Irmãos, eu errei aqui na hora de falar batismo do Espírito, batismo no Espírito. Tem alguns teólogos que gostam de fazer distinção sobre isso. Eu, particularmente, não concordo muito. Não vem ao caso de dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Para mim, batismo com Espírito, batismo no Espírito é a mesma coisa. Alguns fazem uma confusão com isso. Eu acho que só confunde em vez de ajudar. Mas vamos lá. Joel 2,28 está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então os judeus liam essa promessa, que foi escrita por Joel lá no Antigo Testamento, muitos anos antes de Cristo, e ficavam sem entender como que seria isso, quando que vai ser, o que vai acontecer, o que vai nos capacitar para fazer isso. Enfim, eles não tinham um entendimento exato de como que seria isso. Quando o Espírito Santo foi derramado lá, cumprindo a promessa do Pai, falada por Jesus, Pedro entendeu e todo mundo entendeu que isso, né, no caso, o que aconteceu no dia de Pentecostes, já foi essa promessa. Então a promessa de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, línguas como que de fogo, não era línguas de fogo, era como que de fogo. Não era um vento, era som como de um vento. É uma comparação. Esse evento marcou o início da igreja, a transição da antiga aliança para a nova aliança. Tá? Essa transição ela é marcada no dia de Pentecostes. Tem algumas características específicas, línguas. Essas línguas eram línguas que as pessoas entendiam, então tem um debate sobre essa questão das línguas, mas o texto deixa bem claro que eram línguas que as pessoas entendiam, porque pessoas de outras nações começaram a ouvir eles falarem das maravilhas de Deus. Então eu estou ouvindo na minha própria língua as maravilhas de Deus. E há relatos nos dias de hoje de missionários serem usados em línguas humanas, línguas conhecidas, e pessoas ouvirem na própria língua. Há relatos sobre isso. Eu não presenciei, mas já vi vários pastores comentando sobre isso.
Não sei se é verdade, qual é o fundo de verdade disso, mas um dos relatos que eu vi diz assim, né, que uma missionária foi numa aldeia, e nessa aldeia os índios lá falavam uma língua diferente, a língua deles. Ela pregava e um tradutor lá fazia, né, a tradução, tá? Tinha alguém para traduzir. E quando chegou no final, ela falou: eu vou orar na minha língua e você ora na sua língua, não precisa traduzir a oração. Tipo, não tem necessidade de traduzir a oração. Ela orou normal, tipo em português. Quando ela terminou de orar, os índios estavam olhando para ela assustados, assustados. E aí ela perguntou o que tinha acontecido. Eles falaram assim: ah, todo mundo entendeu o que você falou. Eles estão falando que entenderam tudo. Então, o dom de línguas estava nela ou estava no ouvido deles? Não sabemos exatamente. Mas quando ela orou, todo mundo entendeu. Então, de alguma forma, aconteceu algo sobrenatural ali, parecido com o dia de Pentecostes. Então, há vários relatos desses. Eu dei um exemplo aqui de um pastor me contou isso e eu acredito que seja verdade. Eu já vi vários assim. Mas, enfim, desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito, muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Atos 2,47 fala assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, através da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito, maravilhas aconteceram, o evangelho foi anunciado, pessoas se converteram, foi uma transformação geral na sociedade da época. Uma transformação realmente que deixou os judeus preocupados, o Império Romano preocupou, todo mundo ficou preocupado porque foi algo extraordinário. Tópico 2.3. A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Então a gente teve uma conversão em massa. Aquele Pedro medroso, sem fé, que afundou lá no mar, que não teve, né, fé para andar sobre as águas com Jesus do lado. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro medroso, enfim, esse Pedro ficou para trás. Tá? Esse Pedro, ele deixou de existir depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou com ousadia e 3.000 almas se converteram. Atos 2, 40 e 41 diz assim: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então a gente tem aqui, né, um exemplo do que a unção do Espírito Santo faz sobre a vida de alguém. Então Pedro foi transformado e com ousadia ele pregou o evangelho. O Pedro do passado não fazia isso, mas o Pedro cheio do Espírito Santo fez e o resultado foi evidente. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Então mais uma conversão em massa. Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então a igreja foi crescendo cada vez mais através da pregação do evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho. Se na sua igreja não é pregado o evangelho, tem algo errado. Se na sua igreja não está acontecendo conversões, tem algo errado. A igreja primitiva serve de modelo para a igreja de hoje. Evangelismo, chamar os que não são crentes para a igreja, ir para a rua, não ficar trancado entre quatro paredes, sabe? Se tem muito tempo que ninguém se converte, se tem muito tempo que ninguém se batiza na sua igreja, para um pouco, reflita, gente, vamos para a casa do povo então, vamos visitar os hospitais, vamos para a rua, vamos ver os necessitados, vamos fazer uma doação de cesta básica, vamos fazer alguma coisa diferente, porque algo diferente tem que acontecer. Porque do jeito que está, não está dando certo. Se as pessoas não estão se convertendo, não estão se batizando, a igreja não está crescendo, tem algo errado. Muita gente fala assim, não, porque o crescimento da igreja tem que ser em qualidade, não em quantidade. Olha, quantidade importa sim. Se quantidade não importasse, Lucas não fazia questão de colocar os números, 3.000, 5.000,
Ele vai se preocupando com a quantidade, sim. Então, quantidade é importante. Nós temos que pregar o evangelho para o maior número possível de pessoas se converter, se salvar e não ir para o inferno. Então, a gente tem que se ligar nessa questão da quantidade. Qualidade é importante, sim, mas quantidade também. Então, a sua igreja, se ela não está crescendo em quantidade, começa a se preocupar, começa a traçar uma estratégia diferente, porque o evangelho tem que ser pregado. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Mais um exemplo aqui, Atos 8, 5, 7. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só, ele pregava a Cristo, ele não pregava outra coisa. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então a gente observa aqui que a pregação era Cristo. A gente vê hoje, principalmente em tempos de polarização política, pastores usando o púlpito para falar de política, para defender a esquerda, para defender a direita, para defender o político fulano de tal. Está errado isso aí. O púlpito não é para isso. O pastor ele pode ter o seu posicionamento, pode sim, tudo bem, mas o púlpito é para pregar o evangelho. A mensagem principal é o evangelho. O que deve acompanhar a vida do pastor é pregação do evangelho. Eu penso que a igreja hoje falha muito porque não está pregando o evangelho, não está pregando Cristo. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Pedro foi lá e pregou pelo Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Então, se a igreja não está pregando o evangelho é porque está faltando a unção do Espírito. Se está faltando a unção do Espírito é porque está faltando alguma coisa lá na conversão, porque o crente verdadeiro ele tem o Espírito e ele vai buscar a unção do Espírito. Então a igreja tem que acordar para isso, buscar mais do Evangelho de Cristo, entender o Evangelho, viver o Evangelho, ser cheio do Espírito para pregar esse Evangelho. Então é uma sequência e a igreja tem que fazer e tem que viver isso na prática. Vamos para o tópico 3, que diz assim: o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. 3.1, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos de todas as épocas. Isso é muito importante. Pedro deixa bem claro, vamos ler o texto de Atos 2, 39, fala assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Não está bem claro, simples e direto. A promessa do derramamento do Espírito Santo não foi somente para a igreja primitiva. A todos, vale para os dias de hoje. Infelizmente, nem todo mundo crê. Infelizmente, nem todas as denominações e igrejas hoje acreditam nisso, mas nós cremos, nós pentecostais cremos que a experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Então, o crente salvo, ele já tem o Espírito Santo e ele vai buscar esse revestimento de poder para ser cheio do Espírito Santo. Ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. Atos 20, 22 fala assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Gálatas 3, 2. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está fazendo uma pergunta que já tem uma resposta muito óbvia, né? Que a gente recebe o Espírito Santo pela pregação da fé. Então, todo crente salvo já tem o Espírito Santo. Isso aqui é algo que a gente vai crer e não há divergência entre os evangélicos com relação a isso. Que o crente salvo já tem o Espírito Santo. Qual é o ponto de divergência? É esse aqui. Que a Assembleia de Deus ela vai crer nisso aqui, que o batismo com o Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. A Assembleia de Deus, a doutrina da Assembleia de Deus defende... Isso aqui a gente chama de pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico? O movimento pentecostal que surgiu ali, né, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e se propagou pelo mundo, né, tem pouco mais que 100 anos esse movimento, e esse movimento é chamado de pentecostalismo clássico, é difundido pelo mundo, principalmente pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus talvez seja a denominação mundialmente conhecida por defender o pentecostalismo clássico, que acredita o quê? Que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que vem após a salvação. Então, primeiro o crente crê no Evangelho, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e depois ele é
batizado com o Espírito Santo, que é essa capacitação que vem após. Essa visão não é compartilhada por todos, tá? Por todos não é compartilhada. Aqui eu vou continuar aqui, só fala assim, ó, significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para ter uma vida cristã vitoriosa e para adorar de maneira mais profunda. Então isso aqui é defendido pela Assembleia de Deus, que defende o pentecostalismo clássico, baseado nas passagens de Atos dos Apóstolos, que mostra que toda vez que o Espírito Santo é derramado, há línguas estranhas. Então, entende-se que isso é algo que vem após a salvação. Já os crentes mais tradicionais, de igrejas mais tradicionais, tipo presbiteriana, que não são pentecostais, e de igrejas tradicionais que acreditam na atualidade dos dons, olha só, cuidado para não confundir, viu? Tem algumas igrejas tradicionais que começaram a aderir ao movimento pentecostal, mas de uma maneira diferente. A igreja batista, por exemplo, tem muitas batistas renovadas. Então é uma batista que é uma igreja tradicional, em todos os seus aspectos, mas acredita que os dons são para os dias de hoje. Essas igrejas, elas têm algo em comum. Elas acreditam que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. Quando a pessoa crê em Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. Tem uma passagem de 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 12, 13, que vai tratar desse tema. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu tenho um vídeo que trata desse tema. É um tema meio polêmico, meio não, muito polêmico, pode-se dizer. É um tema que, né, as pessoas vão divergir entre si. O batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão ou após a conversão? Tá? Então a Assembleia de Deus vai defender que é após. Quando é batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas ou não? A Assembleia de Deus diz que tem que falar em línguas. A doutrina assembleiana, que é do pentecostalismo clássico, vai defender que tem que falar em línguas. Já as batistas renovadas vão falar assim, não, língua é um dom, você pode ter ou não ter. Então você foi batizado com o Espírito Santo no momento da conversão, agora você vai buscar os dons do Espírito Santo e pode ser que você fale em línguas ou não. Então é uma outra visão. Já a Assembleia de Deus fala assim, não, você tem que falar em línguas. Qual é o problema disso? Eu vou dizer um problema prático disso. Eu recebo muitos contatos dos irmãos que falam assim, eu sou dirigente de congregação, sou diácono, e o meu pastor falou que eu nunca vou ser consagrado a presbítero, ou quem sabe até me tornar um pastor, se eu não for batizado com o Espírito Santo. E como eu nunca falei línguas, eu entendo que eu não sou batizado. Então, a pessoa fica assim, eu nunca falei línguas, nunca senti desejo de falar em línguas, nunca veio para mim esse dom de línguas, nunca falei em línguas. Então eu não sou batizado com o Espírito Santo. E por esse motivo eu nunca vou ser um presbítero, eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou crescer no ministério. E tem gente que está nessa situação há 10, 20 anos, sofrendo com isso. Aí eu começo a me questionar, porque eu pergunto para ele, fala assim, tu ama Jesus? Amo. Tu crê no Evangelho? Creio. Tu crê no poder do Espírito? Creio. Tu evangeliza? Evangelizo. Prega na igreja? Prego. As pessoas se convertem quando você prega? Sim. Você ora pelos doentes? Oro. Você faz a obra? Você realmente, né, quer fazer a obra? Sim, tenho esse desejo. Então você já é batizado com o Espírito Santo. Eu entendo dessa forma. Isso está errado e tal. Mas a gente tem que observar que as doutrinas bíblicas, elas têm que ser analisadas de uma perspectiva histórica, prática e teológica. Tem que ter essas três análises. Pode ter mais do que essas. Mas a gente tem que olhar como foi que a igreja interpretou isso no decorrer da história. Como foi que a igreja entendeu o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo sempre foi entendido da forma que a gente entende hoje, que a Assembleia de Deus entende hoje, ou antes da Rua Azusa eles tinham outro entendimento. Então, assim, a igreja medieval, a época dos pais da igreja, a gente tem que fazer essa análise histórica por completo, a gente tem que olhar a questão prática de tudo isso, as interpretações de outras denominações, de vários teólogos, para a gente, né, ver que nem sempre a coisa é fechadinha, redondinha, como a gente espera que seja. Então, dentro da Assembleia de Deus é difícil até a gente tratar desse tema de maneira mais aberta, assim, porque é algo muito fechado. Olha, tem que ser desse jeito e ponto final. Eu não concordo muito, eu acho que a gente tem que abrir a mente, a mentalidade, para levantar alguns questionamentos e observar que aquele irmãozinho que está 20 anos pedindo batismo do Espírito Santo e está fazendo a obra, tá? Ele é muito mais cheio do Espírito do que aquele que fala em línguas e nunca pregou para ninguém. Mas aí na igreja tem alguém que pula, grita, fala em língua, rola no chão, mas quando ele sai da igreja ele não tem coragem de falar para Jesus, de Jesus para os seus amigos, enfim, nunca pregou o evangelho, nunca foi para o evangelismo na vida. Então a gente tem que começar a ver realmente qual o propósito do batismo com o Espírito Santo. É fazer a obra, é pregar o evangelho. Então a gente fica focado numa coisa e esquece do real propósito.
Então, vamos buscar os dons espirituais, independente da interpretação teológica correta, vamos buscar os dons espirituais para que nós possamos fazer a obra de Deus e fazer na prática, não ficar somente na teoria. É claro que esse tema é bem complexo e eu tenho um vídeo, acho que uns 40 minutos para explicar isso aqui. Então, eu estou dando um resumo do resumo do resumo aqui. Discordo de você por isso, por aquilo. Pode discordar, fica à vontade, não tem problema, não tem problema. Mas é porque para tratar desse tema é um vídeo separado. Eu vou procurar o vídeo, eu vou deixar na descrição aí desse vídeo aqui para você assistir. Vamos continuar, que eu já estou bastante avançado aqui no tempo, né? Então vou dar uma corrida aqui para a gente terminar. E claro, sempre procurando aprofundar no tema. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder. Odierna é moderna, viu? A igreja atual. Eu não sei por que ele gosta de usar esses nomes difíceis aqui. Mas enfim, vamos lá. A igreja tem que buscar o revestimento de poder. 3.2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. Ele vai citar 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Eu não concordo muito que essa passagem vai falar sobre isso, mas tem outras passagens melhores de Coríntios que vai falar sobre a questão do dom de línguas, comparada com a passagem de Atos 2. Enfim, pode ser línguas humanas ou não. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. E em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Não está de forma explícita, mas está de forma implícita. Bem, vamos lá. Essas passagens aqui, elas são interpretadas pelos pentecostais clássicos como uma evidência de que o dom de línguas é obrigatório após o batismo com o Espírito Santo e que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem após a salvação. Os crentes mais tradicionais, no caso como eu citei anteriormente, que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão, eles vão pegar essas passagens e vão interpretar da seguinte maneira, preste atenção, não significa que também é a interpretação correta. Eles vão interpretar assim: no Pentecostes, ali Deus está mostrando para o povo de Israel que a antiga aliança venceu e começou a nova aliança. Em Cesareia, a gente tem gentios sendo cheios do Espírito Santo. Agora Deus está mostrando para os gentios, né, no caso em Cesareia, também em Samaria, aqui embaixo, mostrando, né, que as línguas vêm, no caso línguas não, a nova aliança, corrigindo, a nova aliança vem para todos, para os gentios e para os samaritanos. Né, e em Éfeso também a gente tem já, né, um outro grupo também que recebe um revestimento de poder, que eles só conheciam o batismo de João. Eles nem, muito provavelmente nem sequer eram salvos, que eles eram batizados somente no batismo de João. Aí vocês nem ouviram falar ainda do Espírito Santo? Não, a gente nem conhece o Espírito Santo. Então aquele grupo lá, eles se convertem naquele momento da conversão, que eles são batizados no batismo verdadeiro, o batismo de Jesus, e aí eles são cheios do Espírito Santo também, falam em línguas. Só que lá em Atos 19, além de línguas, tem também profecia. Então alguns já vão complicar mais um pouquinho, vai falar assim, olha, Deus pode dar ao crente não somente línguas, mas outros dons, além das línguas, ou quem sabe outros dons em vez de línguas. Enfim, então tem a interpretação, né, de que são momentos diferentes onde Deus está mostrando que agora vem uma nova aliança. Essa nova aliança Deus mostra para os judeus, para os gentios, samaritanos, nessa sequência. Assim, né? E, enfim, mas, mais uma vez, independente da interpretação, independente da visão que você vai adotar, o que importa é você crer nos dias de hoje, na atualidade dos dons espirituais, seja línguas, profecias, aquilo que Deus vai te capacitar para você fazer a obra. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Então, línguas e outros dons, fica subentendido ali em Coríntios, que não vai cessar agora, só cessa lá quando Jesus voltar. Isso só vem depois. Por isso a instrução bíblica diz, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então a gente tem que profetizar, falar línguas, dom de cura, temos que pedir os dons espirituais por completo. Tópico 3.3, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor.
Então não parou, não cessou. O Espírito Santo sempre esteve agindo. A ação do Espírito Santo, desde a igreja primitiva até hoje, continua. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Então aqui está completo, é o pacote completo. Né? A plenitude do Espírito é você produzir o fruto do Espírito, buscar os dons espirituais, você pregar o Evangelho, falar em línguas, está tudo dentro do mesmo pacote, está tudo junto. Assim o Espírito permanece em ação na igreja, no caso na vida da igreja hoje, ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Então o tempo todo a gente está vendo na Bíblia: enchei-vos do Espírito Santo. E é assim que tem que ser a vida do cristão, buscar ser cheio do Espírito Santo o tempo todo. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. É claro que o escritor da revista, como sendo um bom assembleiano, pentecostal clássico, escrevendo a revista da CPAD, vai defender essa visão. Ele vai defender a visão de que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que vem após a salvação, como evidência dons de línguas, e que nos capacita para fazer a obra de Deus. Como eu falei durante a aula, não me leve a mal, eu levanto esses questionamentos porque eu quero realmente que todos entendam que há visões diferentes e que o propósito final é a gente fazer a obra e pregar o Evangelho. Independente se você acredita na visão do pentecostalismo clássico ou não, isso não vai mudar o fato de você ser um crente salvo que tem que pregar o Evangelho e fazer a obra de Deus e que o Espírito Santo vai te usar, porque é Ele que vai convencer os corações. Então, não fique parado. Né? A minha preocupação é essa, é o crente ficar parado, sem pregar o Evangelho, sem viver a plenitude do Evangelho, preocupado com uma interpretação teológica. Porque a interpretação diz que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Irmão, não fique preocupado com isso. Não é que você vai deixar de buscar, continue buscando, mas não fique só buscando. Vá para a rua, vá evangelizar, vá visitar, vá dar testemunho de que você é um crente de verdade, salvo em Jesus Cristo e tem que fazer a obra. Tá? Não se preocupe. Se você ficar muito preso a alguma teologia específica, você vai ficar estagnado e não vai cumprir o seu chamado no reino de Deus. Então cumpra o seu chamado, que isso que é importante para a sua vida. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez reforçando que você pode acessar o nosso site e baixar o conteúdo completo para ministrar uma aula de excelência. Então acesse ebdenfoco.com. Tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. E no nosso site também tem um WhatsApp. A gente está o tempo todo dando assistência aí. A paz do Senhor. Até a próxima aula.